Galera, a próxima notícia que eu tenho para passar para vocês é sobre mais um jogador que o São Paulo buscou saber informações, galera. Esse joga muito, esse é muito craque, na moral. O Arthur, aquele mesmo, aquele ex-Barcelona, aquele ex-seleção brasileira e principalmente ex-Grêmio, galera. É isso aí, o São Paulo buscou saber informações do Arthur. Todo mundo sabe que o São Paulo tá no mercado atrás de um camisa 8, que pode ser um camisa 10, que joga ali numa função parecida com que o Marcos Antônio joga. E o Arthur foi um nome aí que agradou a diretoria do São Paulo e também ao Dorival Júnior. Dorival Júnior gosta muito do atleta Arthur e o São Paulo foi atrás dele. Porém, galera, o valor dele tá muito alto até o momento. O valor dele foge da realidade do São Paulo, o salário foge da realidade do São Paulo e tem outros clubes interessados na contratação. É o Cruzeiro, o Bahia e o Corinthians. Os três clubes, menos o Corinthians, né? Os três clubes pagam bem. O Corinthians fala que paga, mas não paga. Você só coloca lá no contrato, mas pagar é outra história, né, rapaziada? Então, os três clubes oferecem um salário maior do que o São Paulo pode oferecer e isso complica a situação. Mas eu quero saber a sua opinião, se você gostaria de ter a contratação do Arthur no São Paulo. Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, antes da próxima notícia, eu já peço novamente o seu like. Deixa o like, mano. Compartilha o vídeo com seu amigo São Paulino, sua amiga São Paulino, pai pra mãe. Compartilha o vídeo, curte, comenta de onde você tá falando pra eu mandar um salve aqui. Manda mensagem no Insta e vambora. Rapaziada, é o seguinte, vamos falar aí sobre Diego Carlos. Lembra do zagueiro Diego Carlos? Foi revelado no São Paulo, se eu não me engano, né? Jogou na base, não sei se chegou a ser revelado, mas eu lembro que ele jogou na base do São Paulo, chegou até a seleção brasileira, jogou no Sevilha. Mano, um cara ali espetacular. 33 anos de idade, o São Paulo buscou informações sobre o Diego Carlos, galera. É isso aí. Atualmente ele está jogando na Itália, no Como da Itália, e está emprestado ao Fenerbahçe. Só que o São Paulo tem interesse na contratação dele por empréstimo e pode oferecer ali uma quantia de dinheiro para o Como da Itália para liberar o Diego Carlos antes da hora e o São Paulo conseguir fechar a contratação por empréstimo. Quem acompanha o futebol europeu há algum tempo sabe que o Diego Carlos já deu entrevista falando que gostaria de voltar ao Brasil para jogar no São Paulo, realizar o sonho dele que ele não conseguiu jogar como profissional no Tricolor Paulista. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha sobre Diego Carlos no São Paulo? Aceitaria? Bom, na situação que nós estamos, né, tendo que aceitar o Arboleda de volta porque não tem zagueiro, o Diego Carlos seria maravilhoso. 33 anos de idade para zagueiro ainda não é uma idade tão avançada. Olha o Thiago Silva aí, tá 40 anos de idade jogando em alto nível. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Sobre mercado da bola. Daqui pra frente, meu amigo, é só mercado da bola. Galera, é o seguinte, quero falar a respeito de Gonçalo Tapia. É isso mesmo. O Tapia que chegou recentemente aí, até eu tava doente na época, eu não tava gravando vídeo, e saíram as informações no Instagram, Twitter, vazou essas informações lá, que o São Paulo teria publicado no BID uma rescisão contratual do Tapia. Aí todo mundo já soltou fogos. Aê, menos um bagre aí pro São Paulo, todo mundo comemorou, mas comemorou antes da hora, porque ninguém entendeu o que realmente estava acontecendo, galera. É o seguinte, o Tapia rescindiu o contrato de empréstimo, é isso aí, rescindiu o contrato de empréstimo e oficializou o contrato em definitivo com o São Paulo, ou seja, ele não pertence mais ao River Plate e agora sim ao São Paulo. Porém, rapaziada, é por isso que o São Paulo foi atrás do Mikael, né? O Mikael, falei ontem no vídeo, né, que o São Paulo tinha ido atrás do Mikael, é por exatamente isso, porque o São Paulo sabe que vai receber uma proposta para vender o Tapia, e essa proposta é em torno dos 4 milhões de euros, sim, 4 milhões de euros para o São Paulo negociar o Tapia. É a Udinese que tem interesse na contratação dele, beleza? Então o São Paulo sabe que o jogador tá em alta, 4 milhões de euros é cerca de 20 milhões, 25 milhões de reais, 23 milhões de reais, é por aí. Então o São Paulo sabe que é uma oportunidade de mercado e pode negociar o Tapia ainda nessa janela de transferência, beleza? Quero saber a sua opinião sobre o Tapia, se você gosta desse jogador, deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Agora tá fechado, não tem pra onde correr, falei até no vídeo de ontem, né, galera, que já estava caminhando para um desfecho positivo. Agora eu venho aqui cravar, confirmar para vocês, o Nilton será o jogador do São Paulo. É o segundo reforço do São Paulo dessa era aí, Dorival Júnior parte 3, foi em 2017, agora em 2023 e agora em 2026.
parte 3 aí de Dorival Júnior. Então é o segundo reforço do São Paulo. Newton chega ao tricolor paulista. Todo mundo sabe que o Dorival Júnior estava louco de vontade de ter um volante alto ali de cabeça de área, né, rapaziada? Um cara ali para fazer a marcação de cabeça de área, para sair jogando. Ele falou diversos nomes aí para a diretoria de São Paulo. Falou um monte de nome. Só que a diretoria do São Paulo não conseguiu contratar os jogadores que ele tinha pedido, mas conseguiu chegar no acordo com o Newton. Lembrando que ele também pediu o Newton lá na equipe do Corinthians, galera. Então, quero saber a opinião de vocês a respeito da chegada do Newton. Pô, Pedrinho, como ficou esse modelo? A feira foi de trabalho aqui no Super CT, com o elenco dando continuidade à preparação para a sequência da temporada. As atividades no campo tiveram início com um aquecimento com exercícios de fundamentos técnicos, além de um circuito de trabalhos físicos. Após o aquecimento, houve um trabalho de posse de bola, aprimorando troca de passes sob pressão, circulações rápidas e reação pós-perda. A comissão técnica ainda comandou um trabalho tático de 11 contra 11. Por fim, foram feitos complementos técnicos específicos por posição. Amanhã o Tricolor tem mais um dia de treino aqui no Super CT e você fica por dentro das informações. A gente tem detalhes em relação aí sobre o Mailton, tá, gente? Olha, o lateral direito Mailton voltou a ganhar destaque durante seu empréstimo ao Fortaleza. Com um belo gol na última partida, o jogador chamou a atenção e reforçou a boa fase que vive na temporada, aumentando as chances de uma negociação em definitivo nos próximos meses, tá? Então, o desempenho do atleta é acompanhado de perto pelo São Paulo e que vê uma possível transferência como uma oportunidade de fazer caixa em meio ao delicado momento financeiro vivido pelo clube, né? Golaço coloca o Mailton ali em evidências, né? Além da atuação consistente, Mailton foi um protagonista da partida ao marcar um golaço, demonstrando assim qualidade no apoio ao ataque e boa finalização. O lateral rapidamente repercutiu entre torcedores e aumentou os holofotes sobre o lateral que vem acumulando boas apresentações desde que chegou ao Fortaleza. Eu não posso dizer que ele não fez isso no São Paulo, que as oportunidades foram poucas, não deu tempo. Rapidamente ali ele já foi negociado, foi emprestado ao Fortaleza. Uma sequência positiva pode atrair novos interessados durante a janela de transferência. São Paulo acompanha, claro, a valorização dos bastidores. O São Paulo monitora de perto a evolução do jogador recentemente. O clube recebeu consultas sobre a situação de Mailton, embora ainda não tenha recebido uma proposta oficial para negociá-lo. Com a valorização do atleta, a diretoria entende que uma venda pode representar uma importante entrada de recursos, especialmente diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo São Paulo. Muita gente querendo que o Mailton volte. Alguns torcedores falando que o Mailton teria que voltar, enfim, nada disso. Esquece, tá? Mailton deve ser negociado para outro clube se não conseguir ficar no Fortaleza. Se o Fortaleza não conseguir comprar ali os seus direitos, já que o Fortaleza tem lá a sua prioridade, né, de compra. O jogador está emprestado aí até o final da temporada ao Fortaleza, o lateral direito Mailton. Para cá, para o São Paulo não dá mais, porque o São Paulo já tem Ramon como titular, reserva de imediato Moreira, definido pelo Dorival, né, o João Moreira, e a terceira opção ficaria entre Mike e o garoto Igor Felisberto, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre um zagueiro que foi oferecido ao São Paulo. Ele é do Al Rayyan. Aliás, o Al Rayyan ele já terminou o contrato com o Al Rayyan, né? Pois é, o São Paulo, depois de fracassar com o Domingos Duarte, né, e o não do Hoffenheim, justamente em relação ao Arthur Chaves, tá? Segundo a apuração de alguns colegas, um dos nomes avaliados é o português André Amaro, que está livre no mercado após o fim de seu contrato com o Al Rayyan. A diretoria do São Paulo tem pressa para fechar com o defensor e deve tentar avançar aí nos próximos dias com um jogador zagueiro. Essa é a informação, porque a operação caiu diante do Domingos Duarte. O São Paulo já deu um e aí a gente tem mais duas últimas aqui. 2 jogadores do São Paulo receberam sondagens. Carlos Coronel, lá dos Estados Unidos, né, um time dos Estados Unidos lá, se não estiver enganado é o Orlando City, e o Gonzalo Tapia. Os 2 atletas do elenco tricolor despertaram interesse, né,
de clubes do exterior nos últimos dias e receberam consultas sobre suas situações. Carlos Coronel, goleiro, foi sondado pelo clube da MLS, um dos interessados é o Orlando City, enquanto o outro não foi revelado. Até o momento, houve apenas contatos para entender a situação do jogador, sem qualquer proposta oficial. O São Paulo conta com Carlos Coronel para a sequência da temporada e não pretende facilitar uma eventual saída. Uma negociação só seria considerada mediante a uma compensação financeira considerada bem vantajosa, satisfatória, então. Já o Tapia, o atacante chileno, também movimenta o mercado. Segundo a apuração pelos 3 clubes europeus, realizaram contatos iniciais para obter informações sobre o jogador, mas ainda não apresentaram propostas. São Paulo, por sua vez, não descarta negociar a Tapia caso receba uma oferta considerada interessante, tanto do ponto de vista financeiro quanto esportivo. Por enquanto, os dois casos seguem apenas no estágio de sondagens, sem negociações oficiais em andamento, tá? A Udinese foi a última equipe que ofereceu um valor ali ao Gonzalo Tapia, tá? A Udinese. Dia que o Maciço assumiu, o Casares caiu na sexta de noite. Sábado de manhã ele estava lá no CT da Barra Funda falando com os jogadores, com o Crespo, com todo mundo. E ele foi lá e prometeu: compromisso com vocês é que eu não vá mais atrasar o salário. Essa prática não vai mais ser admitida no São Paulo. E aí o cara atrasa o salário. Tá? Porque ele fez uma crítica à gestão do Casares, que está errado mesmo, não deveria usar isso ao favor deles, mas eles usavam. Eles atrasavam 2 meses, depois pagavam para não deixar estourar o terceiro, para não entrar na justiça. O que o Maciço fez? Ele foi lá e falou: isso para mim não é aceitável, vocês têm que ter o salário em dia, isso não é justo, nananã, fez uma crítica e fez a promessa lá para os caras. Vocês lembram? Tá lá, até no site oficial, nas redes oficiais de São Paulo, o Maciço fazendo uma palestra para os jogadores e para a comissão técnica dizendo: não vamos mais atrasar, vocês têm a minha palavra. E atrasou. Até aí, o cara ainda até releva, sabe, o negócio. O problema é: tá contratando o Newton com uma troca, o Vitor Sá veio gratuito, nananã. A questão é a seguinte: não tinha mapeado pelo clube contratar um novo centroavante. Como eu falei para vocês, tem 4. Aí o clube faz o seguinte: faz uma proposta para o cara que é artilheiro da Série B, e o pior, o técnico, o presidente do outro clube fala: só vou aceitar se o cara for vendido por 2 milhões de euros. Cara, isso caiu muito mal dentro do CT da Barra Funda. Muito mal. Os caras falam: porra, vocês estão contratando gente em posições que a gente já tem inchaço no clube. Você prometeu que não ia ter atraso de salário e está atrasando o salário. O São Paulo tá aí buscando coisa e está dizendo que não tem dinheiro para pagar as contas. Que porra é essa que está acontecendo? E, cara, vamos ser honestos, coloque você no lugar dos caras. Você também teria a mesmíssima reação. A mesmíssima reação. Isso gerou um incômodo no CT, isso gerou um mal-estar. O Rafinha foi cobrado, o Rafinha comunicou para o Maciço e levaram o diretor financeiro, o Pimenta, não o Pimenta, ex-presidente, o Sérgio Pimenta, que é diretor financeiro, para ir lá e fazer igual que o Márcio Carlos Magno já fez lá atrás, na época do Casares, quando ele pediu para ele lá explicar, quando estava o Belmonte lá também. Então, no final das contas, nós estamos vivendo em looping. Nós estamos vivendo um looping filha da puta dentro de São Paulo. É o que eu digo para vocês, gente, o sistema associativo de São Paulo está morto. Não adianta falar de Casares, Belmonte, Nelsinho, Chapecó, Raí, Pássaro, Gustavo Oliveira, Ataíde Gil Guerreiro, Adalberto Batista, voltou até lá atrás, tá? João Paulo de Jesus Lopes, Leco, quando era diretor de futebol. A gente vive em looping. Nós vivemos um looping incessante, constante e ininterrupto. E estamos pagando o preço de novo, mais uma vez, sobre as mesmas coisas. Então, essa notícia do interesse no Mikael, que a gente está brincando Mikagol, para um jogador que é artilheiro da Série B, mas com 4 atacantes que podem fazer a função dentro do CT, a dispensa do Paulinho e tudo, cara, os caras falaram: peraí, irmão, tem alguma coisa errada aí nessa porra. Tem alguma coisa aí que não tá funcionando. Alguma coisa vocês estão fazendo aí que tá batendo errado. Então chamaram os caras lá, o Sérgio Pimenta fez lá uma promessa de pagamento em 30 dias, ou seja, no início, na nota do mês de agosto, eles fazerem a cobertura, só que a promessa do Maciço já foi descumprida. O Maciço já tinha prometido, já tinha tido um problema com o Dorival recentemente, por conta de dizer que não faria nenhuma mudança no CT da Barra Funda. Demitiu o Rui Costa. Botou o Rafinha. Aí surgiu a coisa de que poderia contratar um novo diretor. Aí apaziguaram dizendo que não ia contratar, que ia manter o Rafinha. Aí deixaram o doutor Felipe lá com o Rafinha tomando conta do futebol. Aí começa a surgir informações que vão contratar X ou Y. Pronto. Já começa a virar o caos de novo. E isso também influencia. Não adianta só falar: o Dorival tem que treinar melhor e fazer. Isso Esse é o Jorge, de Curitiba. Ele quer começar a vender online, mas precisa de um nome bom para o seu domínio. Pronto. influencia no grupo. Isso influencia no dia a dia do que as coisas estão acontecendo. Cara, tá difícil. Tá difícil. Eu falo para vocês, o sistema associativo de São Paulo está morto. Não tem luz no fim do túnel. A gente precisa ter um aporte financeiro de uma empresa, se não mudar o associativo, porque eu não confio no crivo ou no bom senso dos conselheiros, ou o certo, mudar a forma do clube, enxergar a sua própria estrutura, separando o social do futebol, e uma vez isso montado, começar a receber propostas para transformação de SAF, para compra e aporte financeiro de grupos externos. É isso. É isso, e vocês estão vendo que dia após dia é a única saída. Não tem mais pra onde ir. Essa é a única parada. E isso compromete a preparação, o trabalho. Eu vi gente falando outro, cara, imagina o Vitor Sá. O cara foi anunciado oficialmente. No primeiro dia de trabalho oficial do cara, o cara já tem lá uma reunião de atraso de salário. Puta que pariu. Assim, cara, é um negócio inacreditável.
Isso também tem que servir para o senhor Macias, porque é o seguinte, lá atrás eu falava para vocês, São Paulo usava isso como referência para fluxo de caixa. É um procedimento errado, um procedimento escroto, um procedimento incorreto, um procedimento leviano até, porque você está usando o dinheiro dos jogadores para se capitalizar, e aí o cara chega lá e bate no peito com a maior panca do mundo e fala assim, deixa comigo que agora não tem mais isso. Ele não está errado de falar, ele não estava errado de criticar, mas ele está errado de não arcar com as responsabilidades. Mas a Anchieta não tem dinheiro, então cala sua boca e não faz promessa nenhuma. Ele falou que lá, não vou demitir ninguém. O Crespo é meu técnico. Demitiu o Crespo, contratou coisa. O Roger Machado é meu técnico, não vou demitir. A Barra Funda não vai ser mexida. Demitiu o Rui Costa. Prometeu reforço pro Dorival. Aí o Dorival agora tá bolado porque o São Paulo não consegue fechar os reforços. Maluco, a gente não consegue fazer nada direito. A gente erra em tudo. Tudo que a gente mete a mão, tudo que a gente quer resolver, tudo que a gente fala, a gente faz errado. A gente dá um tiro no pé. A gente quer contratar o jogador, a gente não consegue fechar. A gente anuncia que tá buscando, que o cara que tá otimista, a negociação dá errado. A gente vai lá e abre conversa com o jogador do Porto B. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Eu não quero entrar em looping de negativismo, não. Acho que tá muito cedo. Acho que o Dorival, ele também lidou com isso lá em 2023 e conseguiu levar bem. O grupo tá acostumado com essas coisas. Mas, cara, os caras falaram, e aí, bonitão? Não é dever mais salário? Como é que você tá indo lá buscar jogador do CRB? Falando em contratar atacante novo, se nós temos 4 caras aqui dentro do grupo. Hoje a gente tá aqui fechado num grupo e entende quais são as carências que o técnico quer, porque o Dorival fala com os jogadores. Mas aí o cara do nada aparece lá falando, vou contratar o Mikael. O cara fala, peraí, porra, tem alguma coisa aqui que tá muito errada. Não tá batendo essa merda aqui. E eu tenho certeza, repito, que vocês também, o papel de vocês fariam uma situação similar, tá bom? O contrato do Cauli, poxa, eu acho que faltam alguns jogos, tá? Eu acho que ele só bateu 9 jogos dos 25. Então ele teria que jogar pelo menos mais 14 jogos por 45 minutos. E o São Paulo hoje tem até, se chegar na final da Sul-Americana, 27 jogos para disputar. Então eu acho, tá, que o Cauli não deve bater essa meta por enquanto, porque até ele tem sido testado numa função de opção de elenco e não de ser titular, tá? O que mais? A gente vai falar sobre salário atrasado, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas Matias Galarza cabia no São Paulo. Cara, esse é um problema de, às vezes, você só olhar para a Copa. O Galarza jogou no Coritiba e foi mal, jogou no Vasco e foi mal, tava no River Plate e foi dispensado. E aí, num contexto de Copa, o cara foi bem. Pode ser que, nesse contexto de Copa, a chave vira e ele vira um bom jogador. Só que eu teria muito cuidado com o Galarza, porque ele já bateu aqui no futebol brasileiro, não deu certo. No River Plate, que em tese era um time um pouco mais encaixado do que o Vasco e Curitiba, ele também não rolou. Então, acho que a depender ali de como você faz essa contratação, acho que não tem... eu, particularmente, não me empolgaria com esse nome. O pessoal tá perguntando também sobre o... Como é que é? Zagueiro Amaro, né? Cara, do que eu perguntei lá pro pessoal de São Paulo, esse zagueiro Amaro ali, eles nunca ouviram falar. Então, assim, não sei se é coisa de empresário, pode ser o empresário oferecendo, mas querendo valorizar, mas não foi o nome que eles colocaram debatendo ali na mesa, tá? Então, é mais ou menos por aí. E aí, aproveitando para trazer mais informações, só para nossa audiência rotativa, que chegou agora, atualizei sobre a XP Investimentos, trouxe detalhes sobre esse investimento. O Newton tá chegando, é um reforço que já praticamente certo, eu cravei, acho que a gente já pode cravar que o Newton é reforço do São Paulo. E falei sobre o Mikael. E aí, aproveitando mais um pouquinho dessa situação de mercado da bola, vamos fazer um apanhado de zagueiros, né? Falar sobre essa busca por zagueiros e tudo. Então, assim, o São Paulo, e eu vou, desta vez, porque eu vou trazer informação e vou trazer novamente o que eu, Alexander, acho que vai acontecer, tá? E trazer uma informação também da parte do Dorival. O São Paulo está buscando mais um zagueiro. O São Paulo entende, né, no seu departamento de futebol, e aí eu vou dar o nome, Rafinha. O Rafinha entende que o São Paulo tem que contratar mais um zagueiro para não deixar o Arboleda numa condição confortável dele já ser o titular absoluto da zaga. A ideia do São Paulo seria justamente, do Rafinha, de que, cara, o Dorival queria um zagueiro para ser titular. A gente não trouxe. O Arboleda, ele queria. Então o Arboleda vai ser titular. Só que a gente quer que o Arboleda, ele conquiste essa vaga. Que não é ele volta, ele é bom e volta pro time. Não. Então a gente quer trazer um zagueiro que venha para ser titular. E aí o Arboleda tenha que trabalhar e tirar essa titularidade desse zagueiro que vai chegar. Então essa é a ideia do Rafinha. Então mesmo com o retorno do Arboleda, o São Paulo foi buscar o Arthur Chaves. O Hoffenheim quer uma grana que o São Paulo não tem condições de pagar. O staff do Arthur Chaves chegou até o São Paulo oferecendo o Felipe Silva do Porto B, que está dispensado lá do Porto B praticamente. São Paulo bateu lá no Porto, quer um empréstimo com opção de compra, buscando alternativa, só que o Porto quer 18 milhões de reais pela liberação do atleta, que dá 3 milhões de euros, né? O que o Porto quer e pede para sua liberação. E o São Paulo tem essa dificuldade de fazer esse negócio nesses moldes. E aí tem o do Domingos Duarte. Vou repetir a informação que eu tenho. O São Paulo, quando a gente pergunta, as pessoas do São Paulo, sim, desistimos do Domingos Duarte. Mas quando eu passo pro staff, o staff fala, cara, eu não recebi nenhuma desistência. Da outra vez, o Rui Costa me ligou e falou, ó, nossas negociações estão encerradas, vou buscar um novo zagueiro no mercado, obrigado pelo negócio. Acabou. Então, encerrou as conversas. Acabou o papo. Agora, desta vez, não houve um comunicado oficial. Então, o staff acredita que, até o final de semana, se o Domingos Duarte conversar com a família e entender que o São Paulo é o melhor destino, ele vai responder, ó, topa a proposta. Então, o staff, por esse papo, eu não consigo falar pra vocês, ó, o Domingos Duarte não vem.
Porque se não foi comunicado ao staff, eu tenho dificuldades de entender que se o Domingos Duarte chegar e falar: oi, São Paulo, topa a proposta, tô indo aí. Que o Rafinha vai falar: não, agora eu não quero mais. Eu acho muito difícil disso acontecer, entendeu? Então, por isso que eu ainda não descarto totalmente. O São Paulo sim fala, mas eu, com essa outra justificativa, eu não descarto. Mas eu acho que no fim das contas, tá? Eu acho que não vem zagueiro. É o meu feeling e minha impressão. Eu acho que não vem zagueiro. Por quê? A ideia do São Paulo era trazer um zagueiro para ser titular. O Arthur Chaves, a gente pode até falar que pode vir como titular. Mas o Felipe Silva, que não é titular nem do Porto B, acho que ele é uma boa aposta. Mas o São Paulo quer um zagueiro para ser titular. Então, eu acredito que não vem. Eu acho que os reforços que o Dorival queria como prioritários serão Arboleda para zaga, Newton para volância e Victor Sá para ser um ponto aberto pela esquerda, que foram as três contratações prioritárias que o Dorival pediu. Eu acredito nisso. Eu acho que não vem zagueiro. Mas é só um achismo meu, o São Paulo. Eles afirmam ainda que não, vamos sim, estamos em busca de zagueiros, estamos conversando no mercado. Então, né, do São Paulo, do que a gente ouve, é isso, de que o São Paulo ainda vai buscar sim um zagueiro no mercado, tá? E aí, só para fechar a parte de mercado da bola, o Lucas Ferreira, né, que é meio atacante, que foi revelado pelo São Paulo, que está lá no Shakhtar. Ele recebeu sondagens de clubes brasileiros. Até perguntei lá do São Paulo, eles falaram que não procuraram, mas que as portas estariam abertas para um empréstimo. Só que o staff do Lucas Ferreira afirma que ele vai ficar lá no Shakhtar, que ele passou ali por uma temporada de adaptação, que o Shakhtar tem muita expectativa sobre ele e que essa temporada ele tem tudo para ser titular. Até a impressão do staff é de que ele foi preparado justamente nesse período de um ano de adaptação para começar a ser titular agora. Então, para ficar de olho nessa situação, o Lucas Ferreira está bem lá, está feliz lá, quer trabalhar lá, não pensa em voltar para o futebol brasileiro neste momento, não tem também uma possibilidade de negócio com outro clube, não é o momento do Lucas Ferreira ser vendido a ponto de deixar uma grana para o São Paulo, tá? Então, o Lucas Ferreira, o São Paulo não deve ter realmente um ganho financeiro nesta janela de transferências, tá? Ele passou por esse momento de adaptação e aí agora o São Paulo, de fato, vai conseguir aí ter toda essa situação. Lembrando que o São Paulo ficou com 50 milhões de reais da sua parte, né, sobre o Lucas Ferreira, e o São Paulo também tem 10% do lucro da próxima negociação. Então, vamos dar um exemplo. Como o São Paulo, se ele for vendido no futuro, o Lucas Ferreira, por mais de 10 milhões de reais, o São Paulo recebe, como se fosse a mais-valia, 10% do valor que excedeu o valor que foi a compra dele. Tá? E o São Paulo vendeu ele por 10 milhões de euros. Então, quando o Shakhtar for vender, teria que ser mais de 10. Então, por exemplo, se chegar uma proposta de 11 milhões de euros, o São Paulo recebe 10% de 1 milhão de euros. Porque toda a operação do Shakhtar, você vai tirar 10 milhões de euros e o que sobrar, o São Paulo tem 10% sobre isso. Então, foi assim que o São Paulo negociou essa situação do Lucas Ferreira. Tá bom? Começando a trazer algumas informações, só uma pequena atualização sobre a XP Investimentos, só resumindo também para quem está um pouquinho perdido. A XP Investimentos está disposta a algo em torno de 1,7 bilhão de investimento, só que obviamente não é um dinheiro que vem de graça, a gente vai ter que pagar com juros de 1,1 ao mês, o que daria 14% de juros ao ano. Então a XP teria ali realmente uma vantagem muito bacana para ela, então seria um negócio de ganha-ganha. Basicamente o São Paulo venderia o futuro para pagar o presente. Essa situação é muito bem vista internamente, mas do que eu pude apurar, dificilmente passará, tá? Pela política do São Paulo. E isso aqui não é nem se é um negócio bom ou ruim, é questão de política. Ninguém vai querer analisar a proposta como um todo. As pessoas da oposição, algumas pessoas não vão querer analisar a proposta, se é boa ou não para o São Paulo. Elas vão vetar, porque vai vir do Marcelo Pepe e do Macis, que hoje são situação, então vai ser um cenário muito difícil de acontecer. Mas é 1,7 bi, aí seria um aporte inicial de 300 milhões para pagamento de todas as dívidas, a São Paulo ficaria com fluxo de caixa bacana, depois aí teriam outros aportes que aí seriam de watts de estádio, ações comerciais e tudo mais, e também teria a reforma do estádio do Morumbi, onde por 30 anos também a XP Investimento seria ali, entre aspas, a dona ao lado. Basicamente, seria uma sociedade, seria um 50-50. Sabe? Você construiu a sua empresa, você tem o nome da sua empresa, você tem tudo, só que você está numa situação financeira ruim. Vem um investidor, dá uma grana violenta, fica ali meio que 51-49 e todo mundo tem que ganhar dinheiro. Basicamente é isso. E aí, para ter algumas garantias, a XP Investimentos estaria sim tendo ali valores a serem recebidos em vendas de jogadores da parte do São Paulo. Então, durante o ano, a gente tem como garantia mínima 50% das vendas dos jogadores do São Paulo, a gente tem isso como garantia mínima. Mas isso seria só caso o São Paulo não conseguisse arcar com esses custos. Então, basicamente, a dívida do São Paulo não seria paga, ela seria jogada para um outro local. Pegaria as dívidas do São Paulo, tá todas diluídas em várias pessoas. A gente paga tudo isso e essa dívida vai só para uma pessoa. Então, serão algumas coisas que estão sendo analisadas, mas o que eu pude apurar inicialmente, acho que não deve passar, não, até muito por conta da política do São Paulo, tá? Sobre o Newton, vocês sabem que eu tenho muita dificuldade de cravar, mas assim, só uma coisa muito fora da curva, só uma coisa muito anormal para o Newton não ser reforço do São Paulo, tá? Tá fechado, tá palavrado, tá tudo certo, a gente pode cravar que o Newton é o novo reforço do São Paulo, tá? E essa transação, o São Paulo terá percentual de direitos do Newton e também do Ferrarese. O Newton vai assinar contrato até 2028. O São Paulo vai ofertar ao Newton o mesmo salário que ele ganhava no São Paulo, no Botafogo. Ele já deve chegar ali na próxima semana, já deve se ambientar ali com o grupo, já começar a trabalhar com o técnico Dorival Júnior. A depender da sua condição física, ele já pode estar na estreia do São Paulo no campeonato, na reestreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro diante do Atlético Paranaense. O staff do jogador está muito feliz com a negociação.
não tem mais o que ser negociado, só está realmente na parte de documentação. Então o São Paulo está trocando documentos com o Botafogo, justamente já para realmente fazer essa negociação andar. Já está com os departamentos jurídicos, eles acertaram todas as cláusulas, tudo bonitinho. E aí o percentual que o São Paulo ficará do Ferrarese deve ser utilizado numa provável compra do Arthur. O Arthur tem uma meta que se ele jogar 60% dos jogos no São Paulo desde a sua chegada, ele tem que ser comprado por 6 milhões de euros. Basicamente, ele já está batendo essa meta e dificilmente não baterá, porque o Dorival Júnior conta como atleta entre os seus titulares e como uma peça importante. E aí o São Paulo já usaria parte daquilo que ele tem do Ferrarese de percentual para abater, quem sabe, numa futura compra aí do Arthur, que deve realmente acabar ficando. O staff do Arthur, que é o mesmo do Newton, inclusive, não trabalha nesse momento por uma saída do atacante. Eles veem como um cenário muito positivo essa permanência do São Paulo para esse segundo semestre, porque ele está feliz na cidade de São Paulo, que é a cidade que ele sempre ficou, que a família dele sempre esteve por aqui, que ele também está bem, né, jogando, o Dorival Júnior conta com ele. Então, basicamente, o São Paulo entende que, na visão deles, eles fizeram um bom negócio, porque quando a gente olha, e aí foi uma das questões que eu perguntei, falei, poxa, vocês acham mesmo que esse negócio é bom para o São Paulo? Vocês estão trocando um zagueiro que era titular por um Newton que é uma opção? Aí do que me falaram é para lembrar também desse percentual que o São Paulo ficará do Ferrarese, um percentual considerável. Me falaram que seria algo em torno de 40% a 50% dos direitos do Ferrarese e que eles usariam isso para abater, por exemplo, boa parte da dívida do Arthur. Aí vamos falar a grosso modo. Se o São Paulo ficar com 50% do Ferrarese e o São Paulo acredita que o Ferrarese vale 6, se ele se valoriza e tudo, e o São Paulo pega metade desses direitos, que é 3 milhões de euros, e joga para o Botafogo, o São Paulo teria que comprar o Arthur por 3 milhões de euros. A depender se você faz um acordo e fala, vamos fechar com 5, aí você trabalha com 2 milhões de euros, aí já fica um pouco mais acessível essa situação do Arthur, né? 3 milhões de euros dá algo em torno de 18 milhões de reais, por enquanto, e aí a depender se você faz um parcelamento desses 18 milhões de reais, você consegue, por exemplo, alongar para 3 anos, né, de pagamentos, aí fica um cenário um pouquinho mais tranquilo, porque aí você teria que pagar pelo Arthur 6 milhões por ano, né, que é algo que eu ia falar o nome da pessoa que eu conversei, olha. A pessoa com que eu conversei não confirmou ele confirmou mais como uma possibilidade isso de 3 anos. Até fui mais, acho que até a pessoa falou um pouquinho demais. Eu fui mais enfático para perguntar sobre se já existe no contrato essa cláusula. O Arthur é comprado, automaticamente renova por 3 anos. Isso é um fato, isso me passaram, isso a gente confirma. Mas se o parcelamento também seria de 3 anos. Essa pessoa quase que falou, mas na hora que eu apertei para confirmar, ela desconversou. Mas é bem possível que seja isso mesmo, tá? Que o São Paulo tenha que pagar esses 6 milhões de euros em 3 vezes. E aí, a depender se você bota o Ferrarese e os 50% que você tem do Ferrarese nesse bolo, você pagaria 3 milhões de euros em 3 anos. Então, acho que ficaria 1 milhão de euros ali por ano. Acho que estaria mais palatável esse negócio aí do Arthur, caso, óbvio, se aconteça tudo isso do que a gente está falando, tá? Enfim, quero saber de você nos comentários se faz sentido esse negócio para você. E é importante trazer também o Newton, a gente tem que colocar na conta do Dorival, tá? A gente tem que colocar na conta do Dorival. Acho que todo mundo, o Newton, o Victor Sá, a gente tem que colocar nas contas de Rui Costa, de Rafinha e de Dorival Júnior essas contratações. Eu, quando falo colocar na conta, é se der certo ou se der errado. Mas o Dorival Júnior fez muita questão do Victor Sá, porque esses dois jogadores, o Victor Sá e o Newton, eram jogadores que ele queria no Corinthians. O Corinthians abriu negociações com esses dois jogadores. Só que na ocasião, o Corinthians, que está numa situação tão ruim quanto o São Paulo e até pior, no início do ano, o Krasnodar, como tinha contrato até 30 de junho, e o Krasnodar quis renovar com o Victor Sá, o Krasnodar não queria liberar o Victor Sá, queria uma compensação financeira. E o Corinthians também está adotando uma política de contratações sem custos. Então eles... Inteligente é usar a mesma conta no mundo todo, até nos rolês mais aleatórios. Aí eles acabaram fechando com Caio César, do Al Hilal. O Dorival estava no Corinthians, vamos lembrar disso. O Newton também, o Corinthians tentou a contratação do Newton, era um nome que o Dorival gostaria de contar. Só que na época, o Botafogo queria grana. Tanto é que na última janela de transferências, o Santos chegou a fechar a transferência do Newton por 4 milhões de euros, só que por algumas questões da janela, era o último dia, eles acabaram não fechando. Então, eram dois nomes que o Dorival queria contar no Corinthians e que ele faz questão de contar no São Paulo. Então, o Dorival também brigou por esses dois reforços. Então, vamos ver se o Dorival, mesmo nessa situação financeira, porque eu acho que o técnico também precisa também entrar nesse cenário da questão financeira, e também precisa saber que ele tem esse papel de não ficar pedindo reforços caros e tudo. Obviamente, a diretoria, a presidência tem mais responsabilidades do que o técnico, só que é importante trazer que essas duas contratações, o Dorival também quis muito. Então, no momento de criticar ou elogiar essas duas contratações, a gente vai ter que falar os nomes de Rui Costa, Rafinha, Macis e de Dorival Júnior, porque ele fez muita questão dessas duas contratações e são dois nomes que ele quer e muito contar no São Paulo, tá bom? Bom, bora trazer mais informações. O Mikael, que foi procurado pelo São Paulo, é daí para Israel, tá? O Maccabi Haifa, de Israel, fez uma proposta de 2 milhões de euros pelo jogador, uma proposta de compra, e aí a expectativa é dele acabar indo para lá. Só para falar do São Paulo, na parte do São Paulo, eles ficaram um pouco incomodados com o presidente Mário, do CRB, que ele começou a dar entrevista para todo mundo para falar do Mikael. Então, a gente também entrou em contato com ele. E ele começou a falar muito do Mikael. E o São Paulo ficou numa situação no sentido, cara, era só você recusar a proposta como você fez. Tudo bem, você achou a proposta ruim? Tudo bem, recusa. Não tem por que ficar dando entrevista, dando indireto, falando que a proposta é indecente. Então o São Paulo ficou um pouco incomodado com essa postura do CRB ao São Paulo receber ao São Paulo fazer essa proposta. Então houve um incômodo, sim. E o São Paulo, quando houve a recusa, até o São Paulo estava disposto a fazer uma nova investida, mudando alguns termos, mas não talvez valores, não colocando dinheiro imediato no negócio, mas talvez melhorando ali algumas condições. Até me falaram da possibilidade de colocar jogadores também no negócio e tudo. O São Paulo tem alguns jogadores lá que estão fora dos planos.
Mas o Paulo ficou um pouco incomodado com essa postura aí do CRB, de não só não ter recusado a proposta, isso aí o São Paulo acredita que é do jogo, achou a proposta ruim e recusa. Só que o fato do CRB virar público em vários canais, começar a falar bastante, falar que a proposta era indecente, que tinha outros clubes de Série A, que também estavam de olho em clube de fora, então querendo também valorizar um pouquinho o passo do jogador. Então o São Paulo não gostou.